E na semana passada, irmãos, eu mostrei para vocês um pouquinho sobre esse primeiro tópico que deixei aqui desse livro. Eu falei hoje desse, os judeus têm exclusividade. Pensem nisso, irmãos. Quando a gente fala na palavra de Deus, eles têm exclusividade no relacionamento com Deus. Pensem nisso. Deus é só dos judeus. O judeu é o povo preferido, é o povo único. O judeu é o único aceito por Deus. Na semana passada eu fiz um desenho do mapa mundial e mostrei para vocês que o povo que habita naquele pedacinho de terra do mundo, eles costumavam se achar os únicos. Eles se achavam exclusivos. Eles tinham o que eu chamei de arrogância. Eu chamei de arrogância étnica, ou seja, uma arrogância muito profunda, porque eles simplesmente são judeus. Eles pensavam assim: já que eu sou judeu, eu já estou garantido. Eu sou judeu, sou descendente de Abraão, nasci naquele lugar, automaticamente então eu estou garantido, eu sou salvo, eu sou de Deus, Deus é meu, eu sou de Deus e a minha vida já está em Deus. Irmãos, Paulo mostrou para nós que o conceito da exclusividade dos judeus não é um conceito correto, porque Deus, irmãos, Ele não é Deus de um povo só. Deus é Deus de todos aqueles que se enquadram no critério. E aí, vamos ler uns versículos, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Veja lá no capítulo 9, vai ser bom. Fala assim no versículo 23. Veja, capítulo 9, versículo 23. Romanos, capítulo 9, versículo 23. Diz assim, bem, vamos ter o 22, né? Porque o 23 pega numa parte menor. Diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos prontos, maduros para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, gravem isso, mas também dentre os gentios. Assim também diz Oséias, o profeta: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama o profeta Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas o remanescente fiel será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías também diz. Se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência entre os judeus, eles já teriam se tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, por causa da sua fé, e Israel, ou os judeus, que buscavam a lei da justiça, não chegou a alcançar. Por quê? Porque não veio da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus, como diz a palavra. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Meus irmãos, lendo essa passagem, pode parecer assim: nossa, é um negócio inacessível, não consegui entender coisa nenhuma. É simples, irmãos, na prática. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele mostra que todos os homens precisam de salvação e de Deus. E que a salvação, a filiação do homem com Deus, a vida eterna, não é exclusividade dos judeus. Irmãos, isso aqui não se aplica. Os judeus não têm exclusividade. Paulo mostrou para nós, nesses versículos que lemos, e ele mostra em outros ainda,
que os judeus, eles cometeram a grande falha, irmãos, que eles não poderiam cometer. Eles tinham muita dedicação, eles tinham zelo, eles tinham até boa vontade, tinham alguma fé, mas eles cometeram a falha inaceitável. Eles não tiveram fé na pessoa de Jesus. E o que aconteceu, irmãos? Os judeus praticavam obras. Eles tinham uma religião muito bem organizada. Eles eram parentes do Abraão. Eles eram descendentes de Abraão segundo a carne. Mas Deus, na soberania dele de ser Deus, ele disse que o homem que seria salvo não é aquele que tem na sua carne um padrão genético semelhante ao do Abraão, descendência. Não é a hereditariedade do Abraão que faria diferença. O critério que Deus escolheu, irmãos, para a salvação é fé em Jesus. Só que qual foi o problema dos judeus? Como disse no versículo 30 e 31, aqui fala que os judeus não atingiram o padrão de Deus, porque eles não tiveram fé em Jesus. Eles buscavam isso pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, por sua própria natureza humana. Eles pensavam assim: se eu sou judeu, descendente de Abraão, eu estou automaticamente salvo. Mas Deus, irmãos, Ele cria suas próprias regras. Deus é soberano, Ele governa o mundo. E Deus mandou Jesus Cristo para que Ele seja o alvo e o objeto da nossa fé. E o homem salvo, que se torna filho de Deus, não é aquele que nasceu na família do Abraão, ou na família do Papa, ou na família do pastor, ou na família do arcebispo. Isso não cola, porque para Deus, irmãos, isso não faz a menor diferença. O que salva o homem não é a família a qual ele pertence, é a fé na pessoa de Jesus. E foi aí, irmãos, que os judeus falharam. Por maioria, os judeus se gabavam na sua arrogância por serem judeus, mas eles não creram em Jesus. E Paulo diz que eles não alcançaram aquilo que eles tanto queriam, porque não tiveram a fé em Jesus. Quer ver? Vá para o capítulo 10 e observe comigo mais uns versículos. Veja lá o versículo 16, para vocês verem como que é a mesma ideia. Capítulo 10, versículo 16. Veja que o princípio é o mesmo. 10, 16 diz assim, Paulo falando: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, ou seja, não creram na mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Jesus. E o próprio Isaías fez a mesma pergunta: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma pausa aqui, irmãos, só para vocês entenderem qual é a abordagem de Paulo. O homem, para ser salvo, precisa de fé. E a fé vem quando o homem ouve a respeito de Jesus. Não é fé em qualquer pessoa, não é fé em qualquer santo, não é fé na fé, porque tem gente que tem fé na fé. Não, irmãos, a abordagem de Paulo é: a pregação fala de Jesus, e o homem então coloca sua fé em Jesus. O foco é esse. O mundo todo está ouvindo a palavra, porque há pessoas pregando Jesus, e quando o homem coloca a sua fé em Jesus, aí sim ele é salvo. A pregação fala de Cristo, e quando o homem coloca a fé em Cristo, é isso que importa. Mas o versículo 18, veja o que ele fala, para vocês verem como que falharam nessa pequena questão. Diz o 18: mas eu pergunto, porventura eles não ouviram a pregação de Jesus? É isso que está dizendo? Aí Paulo fala: sim, é claro, por certo. Por quê? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí Paulo diz: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Ou seja, a pregação de Jesus não foi para eles também? Eles citam uma palavra de Moisés que dizia: eu vos porei em ciúmes
com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz que Deus foi achado por pessoas que não o procuravam, e ele se revelou àqueles que não perguntavam por ele. Está falando dos que não são judeus. E no versículo 21 fala: quanto aos judeus, ou a Israel, diz: todos os dias estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Olha como que é a ideia, irmãos. A pregação a respeito de Jesus, ela está sendo feita no mundo todo. Para judeus, para brasileiros, para japoneses, para árabes, para todo mundo. O mundo todo tem ouvido a pregação a respeito de Jesus. Mas de fato, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele se entristece porque ele viu que a maioria dos judeus, povo de onde Jesus nasceu, não creu nele, Jesus. Enquanto isso, os povos de outros lugares creram. E Paulo cita uma palavra de Isaías quando ele diz assim: no futuro vai chegar um momento em que os judeus vão sentir ciúmes de um povo que nunca esteve perto de Deus. O judeu que se achava coladinho com Deus, o povo de Deus, o Deus é meu, eu sou dele, eu sou exclusivo, ele vai sentir ciúme, porque ele vai ser momentaneamente rejeitado, e aqueles povos que estiveram longe de Deus vão agora estar próximos, porque eles vão crer, enquanto os judeus não vão crer. Paulo, irmãos, disse que as nações da terra estavam crendo em Jesus, enquanto os judeus continuavam sendo rebeldes, contradizentes, indiferentes a Jesus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela mostra que o mundo todo precisa de Jesus, e que aquele que coloca a sua fé em Jesus, quando ouve a respeito dele, essa pessoa tem a graça da salvação, porque a salvação não é exclusividade dos judeus. Meus irmãos, os judeus, eles tiveram uma série de benefícios e vantagens sobre todos os povos da terra. Eles ouviram a voz de Deus, eles receberam a lei de Deus, eles receberam os profetas. Abraão foi judeu, Moisés foi judeu, o rei Davi foi judeu, os profetas foram judeus, Jesus Cristo foi judeu. Eles tinham totais condições de crer em Jesus Cristo, mas por maioria da rebeldia deles, eles não creram, porque eles diziam assim: eu não preciso de Jesus, porque na minha veia corre sangue cobrado. Eu já sou salvo, eu já sou de Deus, porque eu sou parente de Abraão. Rejeitaram Jesus, porque acharam que, por serem da família de Abraão, eles já estavam salvos. Eles eram arrogantes da família a que pertenciam. Mas Deus diz que isso não é suficiente. Meus irmãos, hoje é importante para o nosso entendimento isso. O que Paulo vai dizer no capítulo 10, versículo 1. Veja lá, capítulo 10, versículo 1. Veja como ele diz. Paulo fala de maneira muito sincera ao falar: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles ou dos meus irmãos judeus é para que sejam salvos. Porque eu dou testemunho deles de que eles têm zelo, porém não têm entendimento. Porque, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a própria justiça deles pelas próprias obras e não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para salvar todo o que crê. Irmãos, a abordagem de Paulo é essa. Eu gostaria que os meus irmãos judeus fossem salvos. Eles têm boa vontade, eles se esforçam, mas eles têm falhado, porque rejeitaram Jesus. Meus irmãos, o homem não pode acreditar que será salvo, aceito por Deus, se ele rejeitar Jesus. E quando, irmãos, a gente fala que os judeus fracassaram naquele tempo, porque eles procuraram estabelecer os seus próprios padrões, esse problema é um problema dos dias de hoje também.
quando Paulo disse que os judeus rejeitaram o padrão de Deus, que é a fé em Jesus, e quiseram estabelecer o seu próprio critério para ser salvo pelo esforço deles, a gente poderia estar falando das pessoas do dia de hoje, porque a maioria das religiões rejeita aquilo que Deus instituiu, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque eles querem ser salvos pelos próprios meios, esforços e pelos próprios ideais. Os homens ainda hoje andam dizendo por aí que todos os caminhos levam a Deus, que toda religião no fim é de Deus, que no fim das contas a fé salva todo mundo. Irmãos, fé, apenas fé, não salva. A fé que salva é a fé destinada à pessoa correta. É daí que vem a seta para Jesus. Porque se fé, irmãos, fosse suficiente, fé no Buda, fé em Krishna, fé no Shiva, fé no crioulo doido, fé no tranca-rua salvaria. Não salva, irmãos. Fé não salva. Tem que ser a pessoa certa. E o mal do Brasil é esse, que o povo acha que a fé é suficiente só, porque eles estão criando os seus padrões. Concorda, irmãos? Isso não adianta. Isso não dá certo. Os judeus falharam nisso. Eles rejeitaram a pessoa de Jesus, criaram os seus próprios padrões e acharam que estava tudo bem. Mas Deus, irmãos, Deus é Deus. E quando Paulo quis mostrar isso, ele disse o seguinte, volta para o capítulo 9, só para você ver a intensidade da soberania de Deus. No capítulo 9, versículo 16, veja lá o que diz. O versículo 16 fala, 9:16 diz assim, assim não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. O que Paulo está dizendo é assim, não depende do homem, não depende do esforço do homem, o critério é de Deus, porque Deus continua sendo Deus. Aí vai para o versículo 19, olha só o 19, como que se ensina mais, fala assim, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Podia ser para nós, irmãos, Paulo podia estar dizendo, ô Tiago, do que você se queixa? Pois, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? É o que Paulo está perguntando. Por que o homem está reclamando? Queixando, murmurando, de que o homem queixa? Paulo diz, do mesmo jeito que o barro não tem voz de comando sobre o artista que manuseia o barro, assim a criação, ela não tem voz de direito contra o Criador. Irmãos, o homem, ele pode tentar criar suas regras, ele pode dizer, não, eu acho que é assim, eu creio que é assim, eu penso que é assim porque é assim. Irmãos, não muda nada. Deus é Deus. E Deus cria as regras. Porque Deus é soberano. E, irmãos, grava isso que eu vou te dizer. Deus, ele é soberano para criar regras. E Deus não cria regras ruins. Esse é que é o problema. O homem fala mal de Deus como se Deus fosse injusto. Como se Deus fosse injusto. Deus não é injusto, irmãos. Na soberania dele, Deus habita o céu, ele assenta no trono da glória, ele governa o mundo, ele cria as regras. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente logo vê que as regras que Deus cria não são ruins. Quem cria regras ruins, irmãos, é o homem. Porque Deus cria regras conforme a sua conveniência. E as regras de Deus, irmãos, elas são benéficas para todos. Religiões criam regrinhas e padrões que lhes convêm. Pastores criam regras que lhes convêm. Padres criam regras que lhes convêm. Religiões criam regras que lhes convêm. E Deus, ele cria regras que beneficiam o mundo todo, se o mundo aceitar aquilo que Deus diz. As regras de Deus, irmãos, elas não são injustas.
quando Deus diz: eu aceito todo mundo com uma condição, que creiam em Jesus. A pergunta é, irmãos, Deus está sendo injusto? Deus está sendo injusto? É claro que não está sendo injusto, irmãos. É claro que não está, porque o nome de Jesus está sendo pregado no mundo todo. Jesus Cristo veio, irmãos. Ele viveu aqui uns 33, 36 anos. Ele morreu. Ele ressuscitou. Injusto seria Deus pegar, jogar essa obra debaixo do tapete, aceitando fé em qualquer coisa. Isso seria injusto. Se Deus tivesse mandado o seu Filho para viver, morrer, sofrer aqui nesse mundo e depois salvar alguém que tem fé em qualquer outra coisa, isso seria injusto. Deus aceitar outro padrão que não fosse a fé em Jesus que morreu e ressuscitou. Irmãos, era isso que Deus estava dizendo: eu aceito todos os povos da terra, judeu, gentio, grego, bárbaro, ignorante. Deus aceita qualquer um, desde que eles tenham fé na pessoa de Jesus. E a salvação, irmãos, não é exclusividade dos judeus. A salvação é para todos os povos. Essa, irmãos, é a mensagem de Romanos. É isso que nós vimos no capítulo 9 e 10. A salvação é para todos. Quer ver? Vou te comprovar isso também. Veja lá o capítulo 10, só para você entender isso. Capítulo 10, versículo 9. Só para você solidificar esse conceito. 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso se crer em Jesus. O versículo 10 fala: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crer em Jesus não será confundido ou esquecido, pois não há diferenciação entre judeu e grego, ou seja, entre judeu e qualquer outro povo, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos o que o invocam, porque qualquer homem que invocar o nome do Senhor será salvo. A mensagem da Bíblia é essa, irmãos: a salvação é para qualquer pessoa que tenha fé em Jesus. Isso fez sentido, não fez, irmãos? Fez sentido, tenho certeza. Talvez você possa ter ficado encabulado com alguma palavrinha ou outra do capítulo 9 e 10, mas a essência, se você espremer a laranja do Romanos 9 a 11, é isso que vai sair, não pode sair outra coisa, porque isso aqui é o sumo do ensino, tá certo? Então, o conceito de que a salvação não é só do judeu, ela é para todo mundo, porque Deus recebe todo o que o invoca. Mas aí, para a gente fechar a sessão com o capítulo 11, nós vamos ter que entender uma segunda coisa. Paulo, irmãos, ele escreveu o capítulo 9 e 10 dizendo que os judeus sempre tiveram uma posição mais vantajosa. Eram descendentes de Abraão, tinham os profetas, tinham a lei, eles tinham os livros do Antigo Testamento, eles receberam as cartas do Novo Testamento, por maioria, deles veio Jesus, eles tinham todos os benefícios. Mas pela falta de fé em Jesus, eles começaram a ver os não-judeus em um relacionamento mais próximo com Deus. Só que aí poderia ter uma segunda coisa. O judeu, ele tinha uma certa arrogância étnica. Vamos repetir a palavra. Ele tinha uma certa arrogância étnica. Ele tinha isso, ele tinha arrogância, porque ele pensava: eu sou judeu. Aí Paulo vai e fala: olha, isso não pode. Deus, ele é Deus de todos, até dos não-judeus. Aí o que o não-judeu faz? Ele se torna arrogante também. Aí o não-judeu se torna arrogante. Aí o que acontece? O brasileiro, o americano, o árabe, ele fala: opa, é isso.
Deus meteu o pé no judeu e agora me acolheu. Então quer dizer que nós somos melhores, não precisamos dos judeus. Quer dizer então que agora é a nossa vez, o nosso tempo. Esse povo judeu não está com nada. Aí, irmãos, o não judeu comete o mesmo erro que o judeu cometeu no passado, de se achar a cereja do bolo, de pensar assim, eu sou o único. Irmãos, é exatamente isso que aconteceu. Aí Paulo escreve capítulo 11 para dizer que o judeu, cuidado do seu olho. Não seja arrogante não, porque isso é um problema. E aí Paulo quer mostrar a mesma coisa. E quando, irmãos, ele quer acabar com o conceito da arrogância, Paulo vai mostrar para nós no capítulo 11 que o mundo não judeu recebeu e ouviu a fé através dos judeus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, nós recebemos a fé a partir deles, porque daqui veio Jesus, daqui veio a fé, daqui vieram os profetas, daqui vieram os apóstolos, tudo começou com eles. Então ele fala, gentios, não sejam arrogantes, porque você recebeu a fé em Jesus por meio deles. Então não tem espaço para arrogância. O conceito, irmãos, é esse. Quer ver? Capítulo 11, versículo 1. Irmãos, vou fazer e vou falar brevemente para dar oportunidade de alguma pergunta, certo? Capítulo 11, versículo 1. Irmãos, vou ler com vocês e vou dar ênfase no ensino óbvio, tá certo? Qualquer outra questão mais difícil, a gente aborda depois. Porque eu quero que vocês entendam o conhecimento superficial. Diz o 11. Paulo diz, pergunto, pois, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? Olha a pergunta, irmãos. Presta atenção na pergunta. Paulo diz, eu pergunto, terá Deus rejeitado o seu povo? E quando fala seu povo, está falando dos judeus, conhecidos há milhares de anos como o povo dele. Deus rejeitou os judeus? A resposta de Paulo é clara, de modo nenhum. Por quê? Olha o que Paulo diz, porque eu também sou israelita, sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, aquele que conheceu de antemão. A ideia, irmãos, é bastante simples. O fato de que Deus está chamando todos os povos da terra para a salvação, não significa que Deus excluiu ou baniu os judeus dele. Deus não fez assim, eu quero que os judeus sumam, não quero saber deles nunca mais, eu rejeitei para sempre. De modo nenhum, irmãos, Deus não rejeitou os judeus completamente. E o versículo 2, vamos ler, diz assim, Deus não rejeitou o seu povo, a quem conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. O que lhe disse, porém, a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Assim, pois, agora também, no tempo de hoje, no tempo presente, sobrevive ainda um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu. Mas a eleição de Deus pela graça o alcançou, e os mais foram ou estão endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, e escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Irmãos, que Paulo está dizendo aqui simplesmente o seguinte: no passado houve um momento em que esse profeta Elias reclamou com Deus, dizendo, Deus, os judeus estão matando todo mundo,
mataram os profetas, estão acabando com o culto ao Senhor, e agora eles querem matar a mim também. E Deus disse a Elias: nem todos os homens são maus, nem todos rejeitaram a fé. Naqueles dias, irmãos, Deus disse para o Elias que no meio daquela multidão de milhões de pessoas, a maioria estava afastada de Deus, mas ainda havia 7.000 fiéis. E Paulo, irmãos, quer mostrar que aquele remanescente, aquele grupinho pequeno, ilustra também o tempo presente. Os judeus, por maioria, não criam, mas ainda havia um remanescente. Ainda havia um remanescente. Quando nós, irmãos, pensamos nesse assunto, nós precisamos entender o seguinte: os judeus, por maioria, estavam rejeitando Jesus porque eles eram orgulhosos, mas isso não abrange os 100% dos judeus. Havia sim um remanescente, ou seja, um grupo fiel. E é isso que Paulo está dizendo. Um grupo que é chamado de remanescente porque eles ainda tinham a fé. E meus irmãos, ainda existe um remanescente judeu até hoje. Você pode ir em São Paulo, em Belo Horizonte, e ao redor do mundo, você vai ver milhares ou talvez milhões de judeus que têm fé em Jesus Cristo. Eles são chamados de judeus messiânicos, judeus que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Paulo está dizendo: os judeus não foram rejeitados, até porque ainda existe um remanescente fiel. Veja o versículo 11. Diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, ou seja, falharam de forma definitiva? Paulo diz: de modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para colocá-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo inteiro, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais será a plenitude deles? Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar os judeus à emulação e salvar alguns deles. Uma pausa aqui, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: os judeus, eles sempre foram a porta, o meio pelo qual os outros povos da terra receberiam o conhecimento de Deus. E Paulo diz assim: se por meio do fracasso dos judeus, se pela falta de fé deles, a maioria dos gentios creu, imagine como seria se todos os judeus crescem. Se, com uma pequena parte crendo, o mundo todo foi abençoado. Imagina como que o mundo seria muito mais abençoado se todos os judeus crescem. O mundo seria ainda mais bem-sucedido. E Paulo fala que ele, como profeta ou apóstolo aos gentios, ele fala que pregava aos gentios e ele tinha o desejo de ver a conversão dos gentios, estimulando os judeus a crer também. Paulo, irmãos, ele diz o seguinte: eu gostaria que os judeus tivessem ciúmes e inveja dos não-judeus, que à medida em que eles veem os não-judeus crendo, que eles se sintam estimulados. Isso, irmãos, é o que significa a palavra emulação. Ela significa estimular alguém a imitar outro. Isso significa emular. A ideia de que os judeus, vendo os não-judeus crendo, poderiam se sentir estimulados, encorajados a crer. Meus irmãos, Paulo está dizendo, eles não foram rejeitados. Existe um remanescente e eles têm um grande papel ainda a representar. Veja o versículo 15, irmãos. Diz assim: porque se de fato, li errado, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação para o mundo todo,
o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ou seja, está vendo? O afastamento dos judeus produziu o resultado hoje. A fé do povo como um todo traria resultados ainda maiores. O versículo 16 diz: e se foram santas as primícias da massa, igualmente o será também a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, falando para os gentios, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, veja essa frase: não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que te sustentas. Vou ler de novo os 8, irmãos. Não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. A frase mais uma vez: não te ensoberbeças, antes tema. Porque se Deus não poupou os judeus, que são os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo que tem fé, Deus tem demonstrado bondade, se nele permaneceres. De outra forma, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Você deve ter pensado: nossa, não entendi nada. Nunca plantei, nunca enxertei, nunca podei, nunca fiz nada com árvore e planta. Então você pensa: não entendi coisa nenhuma. Irmãos, é simples, é elementar. É elementar. Imagine o seguinte princípio, irmãos. Veja, irmãos, depois disso eu vou encerrar, tá certo? O que Paulo está mostrando é o seguinte: imagine um tronco de uma árvore. Esse tronco, irmãos, é Jesus. A gente poderia falar que o tronco ou a raiz é Jesus. Vou chamar também de fé. Os judeus, irmãos, ao longo dos anos, eles sempre foram como que os ramos disso. Os judeus eram os ramos. Eles é que estavam vinculados aqui, porque eles eram o povo de Deus, eles tinham a fé, eles eram dedicados. Só que quando eles se tornaram incrédulos e rebeldes, a Bíblia, Paulo fala que Deus cortou. Deus os cortou. Eles então foram cortados. E aí, os não-judeus começaram a crer em Jesus. Eles então foram enxertados. Eles então começaram a ser enxertados. E eles agora estavam em Jesus. Mas o que Paulo está dizendo? Ô não-judeus, se vocês cometerem o mesmo erro deles e se tornarem incrédulos e rebeldes, sabe o que vai acontecer? Vocês também vão ser cortados. Deus é Deus. E se você não permanecer na fé, você também será cortado. Esse, irmãos, é um princípio. Os judeus falharam quando não creram, perderam benefícios pela incredulidade. E Paulo diz: gentios, se vocês também se tornarem incrédulos, também pagarão preço. Esse é um princípio. Claro, fez sentido isso, irmãos? Antes, os judeus eram chamados o povo da fé. Quando perderam a fé, já não são mais esse povo. Os não-judeus agora são o povo da fé em Jesus. Estão nele, mas se perderem a fé também serão cortados. Mas tem um segundo princípio importante. Imagine, irmãos,
que os ramos vermelhos são judeus. Porque lembra, ainda existe um remanescente, correto? Se a maioria deles não creu, não significa que é todos. Ainda tem um povo que tem fé. Paulo diz, judeus, ainda existem judeus firmados em Deus. E vocês foram enxertados no meio deles. Ou seja, agora, irmãos, em Jesus, os judeus vermelhos com os não judeus pretos estão na mesma pessoa, na mesma fé. Agora, irmãos, pela fé em Jesus, judeus e não judeus estão firmes em um só propósito e fé. E sabe o que Paulo está dizendo? Vocês, não judeus, estão no meio dos judeus na fé em Deus. Vocês não devem se gloriar achando que são melhores. Lembra, irmãos, o princípio é o mesmo. A arrogância dos judeus foi um problema. Paulo diz, não judeu, não cometa o erro da arrogância. Você agora é um com eles. Não se acha melhor que eles. Não acha que Deus os rejeitou. Não acha que você agora é o melhor. Não pense isso. E não cometa o segundo erro da incredulidade. A arrogância, irmãos, foi um problema para os judeus. E a incredulidade também. E Paulo diz, povos da terra, cuidado com a arrogância. E cuidado também com a incredulidade. A carta, irmãos, de Romanos, capítulo 11, ela vai mostrar exatamente isso. Cuidado com a arrogância. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a arrogância, porque Deus não é Deus de um povo só. Deus é Deus de todos os que creem. E cuidado, porque se em algum momento você perder a fé, você também será cortado. É o que fala, né? Bem, pela incredulidade foram cortados. Você, porém, está firme até agora porque tem fé. Não te ensoberbeças. Continua fiel e teme. O princípio é o mesmo, irmãos. Não se ensoberbeça. Não se torne incrédulo, porque assim você seria cortado. Irmãos, eu creio que, independentemente da linguagem difícil usada pelo apóstolo, o entendimento desse ensino, ele é fácil, porque ele é realmente assim, é simples, se a gente for pensar. O que Paulo quer dizer, irmãos, em resumo de tudo isso, é que nenhum povo da terra pode se achar povo único. Não pode. Deus não é só do judeu e Deus não é só do brasileiro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor pela fé em Jesus será salvo. Os judeus podem ser salvos. Os não judeus podem ser salvos. Não há espaço, irmãos, para arrogância. Deve haver fé. E quando alguém tiver fé, é isso que precisa. Mas cuidado, que se nós perdermos a fé, nós seremos cortados. E o ramo que é cortado, irmãos, pela falta de fé, ele não está mais ligado no tronco e nas raízes. Logo, ele morre, ele já perde realmente o sentido.